A paz do Senhor Jesus, eu quero nesse momento compartilhar uma palavra de Deus aqui com você. Para você que não me conhece, meu nome é Tavison, sou líder de jovens, sou pregador da palavra pela bondade do Senhor Jesus e quero compartilhar uma palavra que esses dias tem falado muito ao meu coração e coincidentemente, na verdade não existe coincidência, né? Mas Jesus, o Senhor preparou esse momento e colocou uma palavra no meu coração de acordo com essa campanha Alcançando o Impossível pela Fé. E essa palavra tem a ver com fé. E sempre quando eu tenho que compartilhar algo, ministrar algo para alguém ou em algum convite, eu digo, Senhor, não me deixa pregar algo que eu não vivo. Não me deixa pregar algo que eu não acredito. Eu preciso acreditar, eu preciso viver aquilo que eu vou estar externando, aquilo que eu vou estar falando, porque senão vai ser em vão. Tiago diz o seguinte: não sejam ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Se aquilo que o Senhor fala comigo aqui no meu quarto, aquilo que o Espírito Santo fala comigo aqui, e eu não vivo isso antes de compartilhar, eu vou estar compartilhando uma palavra vazia, porque aquilo não gerou fruto aqui dentro de mim. Então eu sempre peço, Senhor, primeiro que a tua palavra gere algo aqui dentro de mim, gere vida dentro de mim, porque a palavra de Deus faz assim. Se a palavra de Deus ela é uma água, é um rio, então se eu sou apenas eu sou apenas uma ponte, um instrumento que está passando esse rio, então ela vai gerar vida em mim também. Quando nós estamos ministrando, nós também estamos sendo ministrados. Então eu quero compartilhar essa palavra com você dentro desse tema, alcançando o impossível pela fé. Quero, se você puder abrir comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a melhor passagem que fala sobre o que é fé. E nós vamos ler essa passagem de Hebreus 11, 1 e depois vamos para Hebreus 11, 17. Muda só o versículo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Agora vamos lá para o versículo 17, Hebreus 11 e 17, até o 19. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Senhor, obrigado por esta palavra, Jesus, que é tão maravilhosa e tão poderosa. Não somos nada e não somos dignos, mas o teu amor nos alcançou e nos encontrou. A tua bondade veio de encontro a nós, Paizinho. Obrigado, Jesus. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento, que está assistindo esse vídeo, Senhor. Deus, a tua palavra é viva, ela é eficaz, Pai. Assim como ela trouxe vida ao meu coração, assim como ela traz vida ao meu coração, que ela traga também vida àqueles que estão necessitando, Senhor, aqueles que estão assistindo nesse momento, que sejam tocados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Meus queridos, esse texto ele inicia falando sobre o que é a fé. Primeiro ele diz a fé é a certeza, é uma certeza. É uma certeza de coisas que se esperam, de coisas que ainda não aconteceram, de coisas que não se veem. E no versículo 17 ele traz um exemplo de alguém que viveu por meio da fé, Abraão. O texto diz que Abraão recebeu uma promessa do Senhor. Se nós formos para Gênesis, vamos ver isso bem claro. Abraão recebe uma promessa do Senhor, de que ele seria o pai de uma grande multidão. Deus mostra para ele os céus e diz: Abraão, veja se você pode contar as estrelas. E agora veja se você consegue contar também a quantidade de grãos de areia na praia. São incontáveis, são inumeráveis. Assim também será a sua descendência. Deus faz uma promessa para Abraão. E o nosso Deus, ele cumpre promessas. Ele não tarda, porque quem tarda é quem se atrasa. Deus não se atrasa. Nós é que achamos isso muitas vezes, porque não compreendemos o tempo dele para a nossa vida. Deus cumpre a promessa a Abraão no tempo certo, na hora certa. Só que chega um momento em que a promessa que Deus fez para Abraão, o Senhor pede
Aquilo que o Senhor havia entregue a Abraão, agora Deus, para provar o seu coração, o Senhor pede para Abraão. E aqui nós vamos aprender algo muito importante sobre fé. Porque quando Deus pede para Abraão o seu filho, com toda certeza, não há um pai que ame o seu filho que vai querer entregá-lo, que vai querer matá-lo, que vai querer sacrificá-lo. Mas Abraão não questiona com Deus. Abraão, pela fé, entrega Isaac. Olha que coisa interessante. Abraão, pela fé, recebe Isaac, mas Abraão também, pela fé, entrega Isaac. Porque aquilo que você recebe por fé, você também precisa ter fé para entregar diante de Deus. E Abraão entrega, porque era a vontade de Deus naquele momento. E fé é acreditar naquilo que Deus quer, naquilo que Deus quer fazer, e não naquilo que eu quero que aconteça, da forma que eu quero que aconteça. Nós precisamos entender que em muitos momentos a fé vai agir a maneira, a forma que Deus quer. Naquele momento Deus queria provar Abraão e por isso Deus pede o seu filho. Porque a fé é para satisfazer a vontade de Deus e não para satisfazer a nossa vontade. Então naquele momento a vontade de Deus estava sendo satisfeita. Abraão junto com Isaac subindo o monte, indo até aquele lugar, o lugar do sacrifício. E muitas vezes aquilo que nós pedimos a Deus, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos está alinhado com o que Deus quer. Mas muitas vezes não está. A gente não vê em Gênesis falando se aquilo era a vontade de Abraão, mas Abraão estava cumprindo. E como eu falei, qual é o pai que vai desejar entregar o seu próprio filho? Mas ele faz isso sem duvidar, sem hesitar. E aí a gente precisa aprender algo sobre fé. Que fé é satisfazer a vontade de Deus. Quando nós agimos por fé, nós estamos satisfazendo a vontade de Deus. Nós estamos crendo naquilo que Ele pode fazer. Fé não é sair por aí declarando tudo o que você quer que aconteça. Fé não é sair por aí declarando para todos os lados, aconteça isso, aconteça aquilo. Não, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer e estar sensível à vontade dEle. Estar sensível à vontade de Deus. Porque como que eu vou declarar que algo deve acontecer se eu não souber qual é a vontade de Deus? Eu preciso estar alinhado com a vontade do Senhor para a minha vida. Há um texto de Mateus, no capítulo 8, que eu acho muito forte. Um leproso, quando ele é curado por Deus, um leproso antes de ser curado por Deus, ele chega até o Senhor Jesus, antes de ser curado por Jesus. Ele chega até Jesus e ele adora Jesus. Ele adora. E depois ele fala assim, diferente de todos os outros milagres que Jesus fazia, que a pessoa já chegava dizendo o que ela queria, ele diz assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Ele chega, qual é o leproso que não queria ser limpo? Qual era o leproso que não queria ser curado da sua enfermidade? Qual era a pessoa, o paralítico, o cego que se aproximava de Jesus que não queria ser curado? Mas ele diz assim, Senhor, não, eu não quero falar aqui da minha vontade, eu quero saber qual é a sua vontade. Quando você for agir por fé, busque se inclinar diante da vontade de Deus. Haja, declare por fé algo que Deus planta no seu coração. Aquele leproso mostra que a fé ela anda junto com a humildade para reconhecer a soberania de Deus. E ele diz, Senhor, se tu quiseres. Aí sabe o que é mais lindo? Jesus responde, eu quero. Porque quando você se humilha diante da vontade de Deus, reconhecendo a sua soberania diante da necessidade que você tem naquele momento, Ele dos céus ouve a sua oração. Ele ouve o seu pedido, aleluia. Mas nós precisamos entender que a fé, ela se submete à vontade de Deus. Ela não é inconsciente, ela não é cega. Ela age debaixo de uma palavra, ela age debaixo de uma direção de Deus. Aleluia. A fé, ela tem que agir debaixo de uma direção de Deus. Nem que seja no meu coração, pode ser por meio de um profeta, pode ser por meio de uma palavra que eu recebi, mas a fé, ela é um tiro certo na direção a qual Deus planta no meu coração. Josué e Caleb, Números capítulo 13, diz que eles foram espiar a terra e quando eles voltam, eles trazem um relatório para Moisés e eles dizem, Moisés, naquele lugar, é um lugar que tem gigantes, é um lugar difícil de conquistar, mas vamos conquistar aquela terra. Aí o povo
fica amedrontado, o povo fica com medo, há um momento que o povo começa a querer apedrejar Josué e Caleb, lá no capítulo 14 já, vai dizer que eles querem apedrejar por conta daquilo que Josué está crendo. Josué está crendo que Deus vai dar livramento, que Deus vai com eles, que Deus vai dar vitória, que eles vão conquistar, que eles vão vencer, e o povo está querendo apedrejar eles. O povo não está tendo a visão que eles estão tendo, eles estão dizendo o seguinte: essa terra é promessa de Deus. Pode ter gigante lá, não importa, foi Deus que prometeu, vamos conquistar pela fé, porque aquilo que Deus promete, você conquista. Você vai lá e conquista. Todas as vezes que o povo saía para guerrear, eles oravam e pediam uma resposta a Deus, e quando Deus respondia, eles iam e conquistavam. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, debaixo da palavra dele, você vai conquistar. Você vai conquistar pela fé. Ah, mas tem gigante, mas é difícil. Mas é pela fé, porque tem uma palavra. Josué e Caleb entendiam, Deus prometeu. E se Deus prometeu, meu querido, não se preocupe, porque Ele não tarda, Ele não falha, Ele continua ainda o mesmo. Porque Deus, Ele não vai lhe dar aquilo que você não crê. Por isso que somente Josué e Caleb daquela geração conquistaram a terra. Porque logo mais à frente vai dizer que Deus se irou com aquele povo e disse: nenhum de vocês vão conquistar a terra, a não ser Josué e Caleb. Porque aquilo que você não crê, você também não conquista. Aquilo que você não crê, aleluia, aquilo que você não crê, você também não conquista. Entenda, há promessas de Deus para a sua vida. Há algo que você deseja, algo que você necessita, há algo que você precisa daquilo, ou que é algo que está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Mas se você não crê, você não vai conquistar. Primeiro você precisa crer debaixo da palavra de Deus, da promessa que Deus tem para a sua vida. Vão ter momentos que aquilo que eu vou pedir diante do Senhor não vai ser a vontade dele. Por exemplo, Davi orou para Deus não matar o seu filho, apesar que era o filho do adultério, mas Deus não ouviu a oração de Davi. Paulo orou para que Deus retirasse o espinho da carne, mas Deus disse que não iria retirar. E a fé, eu preciso falar tudo que Deus tem tudo que Deus tem na sua palavra sobre fé. Porque eu não posso chegar aqui apenas dizendo: meu irmão, profetize, você vai conseguir, isso é conquiste e pronto. Você quer, já é seu, você deseja. Não é assim. Nem tudo que você deseja você vai alcançar. Eu preciso falar essa parte que é um pouco difícil de ouvir, mas requer submissão, obediência e temor ao Senhor. Porque Paulo era um profeta, Paulo orava sobre enfermos e enfermos eram curados. Mas quando ele orou sobre si mesmo, ele não foi curado. Aquilo que ele queria não aconteceu. E talvez você seja um profeta de Deus também, que ergue a mão sobre pessoas e pessoas recebem, pessoas são curadas, mas quando é com você, talvez algumas coisas você não receba, porque você está debaixo da submissão da vontade de Deus. Você está alinhado com aquilo que Ele quer. A oração do Pai Nosso deixa isso bem claro. Senhor, Pai, que seja feito segundo a Tua vontade. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O não de Deus, muitas vezes, é livramento para a minha vida, traz lição, traz preparo. Lá em Abacuque vai dizer que há um cenário de caos, há um cenário de destruição. Aí Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja tudo do jeito que está, tudo devastado, todavia me alegrarei no Senhor. A fé que você deposita em Deus faz você triunfar em meio às circunstâncias. E essa fé, ela nasce diante de um relacionamento com Deus, diante da oração. A oração, lá, não me recordo onde, mas vai dizer que a oração com fé salvará o doente. E algo que a gente precisa entender é que muitas vezes Deus vai plantar algo no seu coração e você vai bradar aquilo, você vai erguer a voz com fé e aquilo vai acontecer. Porque Deus plantou no seu coração. Mas vão ter vezes que vai ser o contrário, você vai ter que orar, guerrear por aquilo para conquistar. Para depois, por fé, conquistar. Você não vai sair para conquistar sem antes receber uma resposta de Deus. É isso que eu quero falar.
Você vai orar, guerrear em oração até você ter uma resposta de Deus no seu coração. E quem fez isso? Ana. Ana orou. Ana não comia, Ana não bebia, não se alimentava. E ela apenas orava dizendo: Senhor, eu quero ter filhos. Senhor, e se o Senhor me der, eu entrego de volta para o Senhor. Porque aquilo que eu alcanço por fé, eu entrego por fé também. E ela dizia: Senhor, se o Senhor me der, já é do Senhor. E ela não pediu só uma vez. O texto vai dizer, 1 Samuel, capítulo 1, vai dizer que ela orava incessantemente. De tal forma que o sacerdote ali vai chegar diante dela e vai dizer assim: mulher, você está embriagada. E ela diz: não, meu senhor, não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, porque a minha alma quer muito isso. Eu quero muito isso e não consigo e não alcanço. E aí ela vai receber uma palavra do sacerdote ali. Ela vai receber uma palavra e ele diz assim: vai, mulher, porque aquilo que tu estás pedindo, tu vais receber. Ela se agarra na palavra. E o que eu quero deixar para você aqui é isso, sobre fé. Ore até você ter uma resposta de Deus. Certas coisas você vai conquistar na fé, mas a fé, quer dizer, tudo que você conquista é pela fé, mas a fé nasce em meio ao clamor, em meio à oração, em meio à submissão. A fé nasce assim. A fé de Ana aqui, olha só, Ana teve Samuel pela fé, sabe por quê? Porque quando ela se levanta dali, ela não tinha ainda um menino no seu ventre, mas ela já tinha no seu coração. Antes de Ana conquistar Samuel no ventre, ela conquistou por meio da fé. Por quê? Porque o sacerdote liberou uma palavra sobre ela. Então eu quero liberar também uma palavra sobre você. Só que entenda que quando você receber essa palavra, que quando você receber uma resposta de Deus, você vai mudar o seu posicionamento. Sabe por quê? Porque o texto diz que Ana se levanta. Ana se levanta e come e bebe e vai para casa. Então, em nome de Jesus, que a resposta que você receber de Deus faça você ter combustível para se levantar, para se alimentar e para crer que aquilo que ainda está sendo gerado no reino físico já foi gerado no reino espiritual, já foi gerado no seu coração, porque a fé nasce em meio a uma resposta de Deus, a fé nasce em meio à direção de Deus, aquilo que eu recebo de Deus. Enquanto eu não receber, enquanto eu não ouvir a sua voz, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando. Ela não creu no sonho, ela creu na resposta. Ela creu na resposta de Deus, porque a fé é uma convicção daquilo que ninguém está vendo. Ninguém via Samuel, mas Ana já via. Eucana ainda não via Samuel, mas Ana já via. A sua adversária não via Samuel, mas Ana já via. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida antes que os outros estejam vendo, porque quem tem fé vê além. Aleluia. A fé, ela anda nos lugares escuros antes que haja luz naqueles lugares. Ela pisa nos lugares onde ainda não há chão, porque fé é você crer em algo que ainda não existe aqui fora, mas que já existe aqui dentro do seu coração. Aleluia. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, que por fé você vai alcançar o impossível, que por fé você vai alcançar o impossível, mas se submeta à resposta de Deus, se submeta à vontade de Deus, aleluia. E quando você tiver uma resposta de Deus, quando Deus disser assim: eu sou contigo, vai nessa tua força, minha filha, vai nessa força, meu filho, você não venha titubear, você não venha duvidar, mas em nome de Jesus você venha alcançar aquilo que Deus tem para sua vida. Deus, eu quero pedir por esta pessoa que ficou aqui até esse momento assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, qualquer que sejam as áreas da sua vida que precisam de uma resposta de Deus, em nome de Jesus, que ela, Senhor, consiga enxergar a resposta de Deus. Senhor, e se ela já tiver uma resposta do Senhor, em nome de Jesus, que ela venha fazer, Paizinho, como Ana. Ninguém via Samuel, mas ela já via.
Deus vai fazer você enxergar aquilo que ninguém está vendo ainda, aquilo que ainda está sendo gerado aqui fora, mas que aqui dentro já foi gerado no seu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro pela sua vida. Que essa palavra lhe abençoe. Que essa palavra venha ficar guardada no seu coração. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.